Olá pessoal, vamos agora então para a aula 5, onde nós continuaremos aí, no estudo da biblioteca JavaScript, da linguagem de programação JavaScript. Nós já passamos por muitos conceitos básicos, estamos chegando na metade do nosso curso. Nós já passamos por funções e métodos aí já mais avançados, considerados avançados. Muitos deles são utilizados aí por profissionais, programadores aí de React, Node.js, ou de programadores de sistemas mesmo em JavaScript, jQuery, que é uma biblioteca também JavaScript. Então é muito importante estudar esses conceitos e que você entenda esses conceitos, principalmente que faça testes, crie arquivos HTML aí, pegue um tempinho do seu dia para estudar, da sua semana, porque isso daí com certeza vai ser um diferencial na sua carreira, tá bom? Logo logo você vai ter o certificado no seu currículo, então é importante que você realmente saiba trabalhar com essa linguagem, faça os testes, e não tenha medo de utilizá-la no dia a dia, se você for contratado por uma empresa para trabalhar com ela, que você a domine realmente, tá bom? Então para isso precisa fazer exercício, precisa testar os nossos exemplos, tá bom? O próximo método aí que a gente vai estudar é o toFixed, que serve para converter um número em string, tá bom? Só que ele não faz só isso, ele também define aí o número de casas decimais desse número, tá? Então eu tenho um número qualquer aqui, em x, e aí eu converto ele para string usando o fixed 0. Então o que eu estou dizendo? É o número de casas decimais que eu quero, nenhuma. Então ele já arredonda para cima, colocou de 2.5444, ele converteu para 3. Se eu disser que eu quero o x com toFixed 2, ele coloca então duas casas decimais, 4 casas decimais, 6 casas decimais. Estão vendo que como aqui só tinha 5, ele completou com 0, ok? Agora, qual que é a diferença do toPrecision, que também faz a mesma coisa, converte o número string e define, só que aqui no caso é o comprimento e não o número de casas decimais, então ele inclui também o valor inteiro, tá? no seu parâmetro aqui. Então aqui para o mesmo número, veja que eu tive resultados diferentes. toPrecision, quando eu não passo nada, ele utiliza o próprio número, tá? Com 2 de comprimento, ele considera então os dois primeiros valores, então 2.5, tá? E não duas casas decimais, que aqui ficou só com uma casa decimal. Então com 4 valores, com 4 números e 6 números, tá bom? O number é um método, começa com letra maiúscula nesse caso, tá bom? Não esqueçam aí desse detalhe. Ele então permite converter uma string em número. Então a gente já viu que quando a gente faz um if, comparando, por exemplo, uma variável do tipo numérica com uma variável do tipo string, que armazena um número, ele considera como iguais, não estritamente iguais, a gente viu, mas iguais. Então o que ele faz por baixo dos panos? Então ele faz isso daqui, ele converte para número e verifica. Tá? A própria linguagem faz isso automaticamente. Então aqui eu tenho no console.log o x como string, depois o y, que é a string convertida para número, e aí eu fiz o teste aqui no typeof, de x e de y, vejo que o x é do tipo string e o y é do tipo number. O parseInt, o método que tem lá em Java, para quem conhece Java, sabe que existe esse método que serve para converter uma string em inteiro, tá bom? Então aqui eu estou mostrando o valor de x, que é uma string, e o valor de y, que é o resultado do parseInt de x. Então ele converteu para inteiro, aqui é o número real, então ele pegou só a parte inteira e armazenou em y. Então eu tenho que o tipo de x é string e o tipo de y é number. Da mesma forma eu posso pegar uma string qualquer que armazena um número, Vamos imaginar que você pediu para o usuário digitar um número como entrada no seu sistema, e aí ele vai, esse dado vai vir como string. Então você vai em algum momento precisar converter isso para inteiro, para float, para número, e aí vai depender qual que é a funcionalidade que você está desenvolvendo, tá bom?
Então aqui, por exemplo, se você quiser converter para float, para número real, você consegue com parse float. Então veja que o x e o y ficaram iguais, só que o de cima é string e o de baixo é number. Relembrando vetores, criei um vetor aqui de frutas, manga, banana e abacate. Pedi para mostrar ele mostrou aqui que é um array, né, um vetor de 3 posições, manga, banana e abacate. Pedi para ele mostrar a primeira e a segunda posição, né, índice 0 e 1, que é manga e banana. E eu consigo utilizar então para vetores o método, a propriedade length, né? A partir de agora a gente começa a falar um pouquinho de vetores e aí a gente vê que tem o length também para vetores, tá? Além de ter para strings que a gente viu. Então frutas ele mostra o meu vetor inteiro e o console.log frutas.length ele retorna 3, né? Que a gente já viu aqui também na linha anterior, que é a quantidade, né, de dados do meu vetor. O método sort é um método bastante interessante que ele ordena, olha que legal, né? De uma forma facilitada eu consigo ordenar, fazer em ordem aí alfabética as palavras do meu vetor. Então manga, banana, abacate, que é o formato padrão, e quando eu dou um sort nele, ele retorna para mim um vetor com os dados, só que em ordem, né? Organizados, em ordem alfabética. Então abacate, banana e manga. O método push para vetores permite incluir um item no final do vetor, né? Adicionar um novo item no vetor. Então eu tenho um vetor de 3 posições e agora eu tenho um de 4. Por quê? Porque eu mostrei aqui ele, manga, banana e abacate. Depois eu dei um push amora. O que ele fez? Ele adicionou a amora e aí eu dei um sort nele e pedi para ele mostrar o resultado do vetor já em ordem, né? Se eu não colocasse aqui o sort, ele ia mostrar o que? Manga, banana, abacate e amora no final. Tá bom? Se você quiser teste aí, qualquer dúvida você nos chama. Posso verificar também da mesma forma que eu tenho métodos em string para verificar, né, em string, em variáveis, que tipo, se ela é numérica, se ela é, qual que é o tipo dela, né? Eu consigo também verificar se um array, se uma variável qualquer é um array. Como que eu faço isso? Eu utilizo a classe array e o método isArray da classe array e passo como parâmetro um vetor. E aí ele vai retornar para mim true ou false, se aquilo ali é um vetor, né? Um array, array em inglês, né, é vetor para nós em português, tá bom? É a mesma coisa, vetor e array é a mesma coisa. Também consigo verificar essa variável um vetor usando um instance of, tá bom? Então frutas, instance of array, então o meu vetor de frutas é uma instância da classe array, e aí ele retorna true ou false, no caso aqui ele vai retornar true. O toString também serve para vetores, tá? Então eu tenho o meu vetor de frutas e eu converto para string. Então ele retorna uma string com as palavras separadas por vírgula. O método join do objeto array, então tem um array frutas. Eu posso utilizar então, além dos métodos que a gente já viu nessa aula, o método join também, que vai fazer o que? Vai fazer a junção, né? Ele vai gerar uma string única, só que o join que ele vai utilizar não vai ser vírgula, que é o padrão, né? Ele vai ser o caractere que você definir, tá? Que pode ser espaço, barra, qualquer caractere. O pop serve para você remover o último elemento do vetor, tá bom? Então o método pop ele funciona como uma pilha, né? Então ele vai remover o último elemento que você adicionou, como se fosse uma pilha, né? Quando você tem uma pilha de pratos, você acaba removendo sempre o último elemento adicionado, tá bom? Então em frutas eu tenho o abacate como último elemento. Quando eu dou um pop, ele retorna para mim somente o abacate. Por quê? Porque o método remove e, além de remover, ele também retorna o elemento. Se eu quiser mostrar, no caso aqui, como ele
retorna o elemento, eu estou mostrando o elemento que foi removido. Né? Se eu der um console.log em frutas, ele vai mostrar só manga e banana agora. O push adiciona um elemento do vetor. Né? Então ele vai também na pilha, como se fosse uma pilha de pratos, adicionar. Assim como o pop retira, o push coloca. Então manga, banana e abacate, eu dou um push amora, o que vai acontecer? Ele retornou para mim 4, porque é o índice que foi utilizado, né? Então ele adicionou no 0, 1, 2, 3, aliás, é o tamanho que ficou, o tamanho resultante, desculpa. Então ficou com 4 elementos, tá? Quando eu adicionei o amora. Então ele adiciona o amora no meu vetor de frutas e retorna o vetor inteiro? Não, ele retorna só o tamanho dele por padrão, tá bom? E aí, quando eu dou um console.log no meu vetor para ver como ele ficou, a gente vê que adicionou mesmo o amora no final. O shift, o que ele faz? Ele remove o primeiro elemento. Olha que legal. Então, assim, é como se fosse uma fila agora, né? Lembra de estrutura de dados? Então, agora eu tenho a remoção da fila é sempre do primeiro elemento que foi adicionado, né? Então, você vai usar o shift para isso. Manga, banana e abacate, eu dou um shift, ele retorna o elemento que foi removido. E aí, quando eu dou um console.log no meu vetor, o que restou foi só banana e abacate. O unshift, ele adiciona um elemento no início do vetor e reorganiza. Então, seria como se fosse uma fila, né? Mas a fila sempre entra no final, né? Mas e se eu quiser, por exemplo, modificar essa fila, né? E adicionar o elemento no início? Mesmo que tenha uma fila lá e eu tenho, por exemplo, chegou uma gestante na fila, né? Imaginando uma fila do nosso dia a dia, né? E não simplesmente uma fila na estrutura de dados. Chegou uma gestante na fila, chegou um idoso, eu tenho que adicionar ele no começo da fila, né? Então eu uso o unshift. Se você for desenvolver um sistema para senhas, né, de um ambiente bancário, por exemplo, pode ser feito dessa forma. Então ele vai adicionar o elemento no início e vai reorganizar, tá bom? Como se fosse uma pessoa entrando no início da fila, cortando a fila, né, como a gente diz. Então manga, banana e abacate é o meu vetor, eu dou um unshift, ele retorna o tamanho que ficou, e aí quando eu peço para ele mostrar o índice 0, ele mostra o último que foi adicionado, né? Por quê? Porque o unshift faz justamente isso, adiciona no início e reorganiza. Manga que era 0 virou 1, banana que era 1 virou 2 e assim por diante. Imagina se você fosse fazer isso em uma linguagem qualquer, em C, por exemplo, você ia ter que fazer isso tudo na mão, né? Criando laço de repetição, fazendo a verificação. Aqui no JavaScript ele faz para nós. O concat, a gente já viu que ele existe lá para string, né? Para concatenar strings, mas aqui em vetores também. Né? Então eu tenho um vetor de frutas e um vetor de nomes. Quando eu dou um concat de frutas com nomes, eu tenho um vetor resultante com todos os elementos concatenados nos dois vetores. O splice, pessoal, é um método bastante utilizado, pessoal, do React, do Node.js, né, dessas plataformas, né, desses frameworks mais modernos que usam JavaScript. Por quê? Porque ele permite adicionar elementos na posição especificada. Olha que legal. E também remover itens se você precisar, tudo ao mesmo tempo, uma linha de código só. Ele adiciona no meio da fila, ali no meio da pilha, né, no meio do vetor, e já remove também se precisar. Então o que ele retorna? Um vetor com os itens removidos. Então veja, frutas é manga, banana e abacate. O que eu tenho no console.log? Eu vou executar um splice nele, na posição 2, removendo nada, ou seja, eu não quero remover, tá? Mas se eu quisesse remover também 1, 2 ou 10 elementos, eu poderia, tá? Poderia, por exemplo, remover 1, o que ia acontecer? Ele ia substituir, né, a posição 2, que no caso seria o abacate, né, por amora, tá bom? Mas como eu coloquei 0, ele não vai apagar o abacate, não. Então aí o que nós tivemos? Manga, banana, aí o abacate foi movido para a última posição, e na posição 2 ficou o amora, que é o que eu adicionei.
tá bom? Então veja que eu tenho um poder muito grande para trabalhar com vetores em JavaScript. O slice, para que ele serve? Ele permite então remover todos os elementos a partir da posição. Como nesse caso aqui eu tenho o vetor frutas, manga, banana e abacate. Eu coloquei ele vai remover só o primeiro, manga. Tá? Então veja aqui que ele retornou aqui só banana e abacate. O manga ele removeu. Aqui no final eu mando ele mostrar o vetor. Então assim, ele não substitui no vetor, ele só retorna um vetor resultante com a modificação aqui que ele fez, tá? Então o vetor original se mantém, veja aqui que ele se manteve, tá? Então quando eu passo 1, ele remove o primeiro, se eu colocar 2, ele remove os dois primeiros, e 3 ele removeria todos. E eu poderia também passar dois números, qual é o índice inicial e a quantidade também. O método sort, como a gente viu anteriormente, ele serve para ordenar vetores de string, certo? Então, manga, banana e abacate, ele retorna abacate, banana e manga, ordenado. Ok? Nós temos também o método reverse, que serve para inverter a ordem de um vetor, tá? Então, frutas.reverse, o que ele vai fazer? Ele vai retornar abacate, amora, manga e banana, tá? Ele não ordena em ordem reversa, tá? Ele mostra o vetor em ordem reversa, tá bom? Então, da mesma forma, em números, 1, 2, 3, 4, ele vai retornar 4, 3, 2, 1. Mas ele não ordenou, ele só inverteu o resultado aqui, tá bom? Quando eu quero ordenar números, como é que eu faço? Pessoal, um probleminha aqui que nós temos em JavaScript é que o método sort, ele funciona só para strings, tá? Ele foi feito para você utilizar com string. E quando eu quero com números? Né? Deveria ser mais simples, mas infelizmente não é. Deixa eu mostrar para vocês. Para números é necessário definir uma função para isso, tá? Então, exemplo aqui, dados. Tem vários números aleatórios aqui. Quando eu dou um sort, o que ele faz? Ele ordena pelo primeiro número. Olha que legal que ele faz. Todos começou com 1 primeiro, depois todos começam com 2, com 4, com 5, tá vendo? Então ele não diferencia o 1 do... por exemplo, ele não sabe que na ordenação que o 5 vem antes do 10, né? Para ele o 5 é maior que 1, então ele vai para o final, tá bom? Então ele considera a ordenação no sort como se fosse strings, tá? Então aqui realmente o caractere 1 vem antes do 5, né? Vem antes do 2, vem antes do 4 e vem antes do 5. Então ele coloca em ordem como se fosse texto aqui, tá? Como é que eu faço para ordenar por números? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu tenho um vetor de números, o mesmo vetor, né? Aí eu dou o sort e aí eu passo como parâmetro uma função, ou eu já defino ela aqui direto, igual eu fiz aqui, tá? Eu poderia criar essa função lá fora e passar só o nome dela aqui, como a gente fez em outros momentos, tá bom? Mas aqui eu já estou declarando ela já direto. Então eu tenho uma função que recebe dois números e retorna o primeiro menos o segundo, tá bom? Então aí com isso eu tenho o resultado esperado, que é o meu vetor ordenado por números, tá bom? O método map é bastante utilizado também no mundo do React, dos frameworks JavaScript, tá? E eu vou explicar por quê. Presta atenção, anota aí no seu caderno, faz coraçãozinho nesse método aqui, porque esse daqui você vai encontrar muito nessas linguagens aí, tá bom? Por quê? O que ele faz de tão legal assim? Ele executa operações em todos os elementos de um vetor. Então, ao invés de você criar um for e sair fazendo coisas no vetor e depois armazenar em outro vetor resultante, o map faz isso para você. Tá? É como se ele mapeasse todos os dados de um vetor executando operações um por um. Tá? Exemplo, em dados eu tenho lá 1, 2, 3, 4 e aí eu quero mostrar no console o dados.map com a minha função. Lembra que eu falei que posso criar a função separada? Criei função separada aqui. Ó. O myFunc faz o que? Ele recebe um número e retorna o quadrado, né, desse número. Tá bom? Então o que vai acontecer? Quando eu chamar o dados.map myFunc, que executa o quadrado, ele vai retornar o que? Um outro vetor resultante cujos os valores são o resultado do quadrado desses números.
ou seja, ele vai converter todo mundo para o número ao quadrado e vai armazenar em um vetor resultante. Tá? Vai criar um novo vetor com esse resultado. Então tá aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então ele executou uma operação em todos os índices do meu vetor de uma forma automática. Da mesma forma que o map, o filter também merece os coraçõezinhos, tá? Anotem aí. Então ele filtra o vetor a partir de uma função callback também. Tá? Só que aqui agora ele está filtrando, ele só vai retornar os valores que corresponderem ao meu filtro. Seria equivalente a fazer um for, fazer um if dentro do for, verificar se o valor é maior ou menor, ou diferente, ou igual uma determinada condição. Tá bom? Então ao invés de você fazer um for com if, você faz o filter. Muito mais elegante, né? Então o filter myfunc recebe um número e retorna se esse número é maior que 2. Então aí o que ele vai fazer? Ele vai retornar um vetor cujos valores, né, são maiores que 2. Os que são menores ou iguais a 2 ele não vai retornar. Tá bom? Bem legal esse filter também. Então fica aí a dica para vocês. Terminou a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios e qualquer dúvida nos chame. Um abraço, até lá.